Ótima notícia para a torcida do Fluminense. O tricolor pode estar mais perto de acertar a contratação de um craque mundial. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Uma notícia boa, né, para nós nesse domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você que está aqui nos assistindo. Além disso, a gente vai falar sobre um levantamento que coloca jogador do Fluminense como um dos principais jogadores em termos de valor de mercado do Brasileirão. Vamos falar da molecada de Xerém que jogou nesse final de semana, né? Se não tem jogo da equipe principal, tem jogo da molecada da base. Falaremos também sobre o planejamento tricolor para a Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense vai ao Peru enfrentar o Alianza Lima. Temos detalhes do planejamento tricolor e a lista de inscritos do Flu para a competição e tem novidade, tem jogador de fora dessa lista. Então, muita informação do Fluminense para você, tricolor, nesse domingo de Páscoa. Fica comigo depois da vinheta e a gente começa com as informações. Se já tem tempo que não tem jogo da equipe principal do Fluminense, a molecada de Xerém segue atuando normalmente. Nesse final de semana rolou a última partida da fase de grupos da Copa Rio Sub-20. Fluminense e Bangu se enfrentaram e ficaram num empate em 2-2. Tá? O Bangu saiu na frente e o tricolor empata a partida com esse gol aí, ó, do Christian Lucas, com uma colaboração do goleiro, né? Saiu mal do gol ali, o Christian Lucas só empurrou para o fundo da rede. Já na reta final da partida, o Enzo vira a partida com esse chute de fora da área, que o goleiro do Bangu também deu uma colaborada, né? E curioso, né? Olha aí, o Enzo bate de fora da área e depois ele cai. Ele não comemora o gol, ele cai com muitas câimbras, com muitas dores. E aí depois disso, né, o Bangu acaba empatando o jogo numa partida que ficou marcada por muita reclamação dos tricolores com a arbitragem. Teve esse lance aqui, ó, no final da partida, em que um jogador do Bangu claramente bota a mão na bola, né? E o árbitro estava até perto do lance, né? Dava para ver isso. Ele acaba ignorando, né? E não marca esse pênalti. E aí o Fluminense fica no empate, né? Tomou esse gol no final do Bangu, fica no empate em 2-2 e termina essa fase de grupos da Copa Rio na liderança, tá? Vale lembrar que o Fluminense até então não tinha tomado nenhum gol sequer na Copa Rio, toma esses dois do Bangu e termina então a fase de grupos da competição com 4 vitórias e 1 empate, 14 gols marcados e 2 gols sofridos. Informações importantes, tá, sobre essa partida. A equipe que atuou nesse jogo contra o Bangu foi a chamada equipe B do Sub-20 tricolor, tá? Então, o Fluminense para 2024 ele tem uma equipe A no Sub-20, a equipe principal, vamos botar dessa maneira, e uma equipe B, né? A gente trouxe bastante informação aqui ao longo das últimas semanas de diversos jogadores sendo contratados pelo Fluminense para a categoria de base. Tem até o pessoal falando, pô, caramba, que tanto de jogador é esse, né? Toda hora chega um jogador no Fluminense. Pois é, o Fluminense montou uma equipe A, uma equipe B para o Sub-20 nessa temporada, e a equipe que jogou contra o Bangu foi a equipe B. Tem um detalhe importante que é o seguinte, se você reparar no primeiro gol do Fluminense, marcado pelo Christian Lucas, ele recebe um cruzamento do lateral esquerdo Daniel Lima. O Daniel Lima começou esse jogo no banco, tá? Ele entra na partida no lugar do Esquerdinha, que a gente já conhece muito bem, já chegou a treinar com o profissional, ser relacionado para algumas partidas, né, no passado da equipe de cima, mas acabou tendo poucas oportunidades, salvo engano, ele só joga contra o The Strongest lá na Bolívia. O Esquerdinha saiu machucado dessa partida e o Daniel Lima, que teve na última temporada emprestado ao Barra de Santa Catarina, é quem estava em campo fazendo esse cruzamento para o Christian Lucas. Então o Fluminense terminando invicto a fase de grupos, mas, né, acaba não vencendo esse último jogo contra o Bangu, termina empatado em 2-2, fechou a fase de grupos na liderança, já estava classificado, né? E aí agora fechou essa fase de grupos na liderança. E tem jogador do Fluminense muito bem avaliado no mercado, eu já vou te contar isso, mas antes, rapidamente, eu vou te lembrar de correr no comentário fixado desse vídeo aqui e dar um olho no link que tem lá, que é o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Tá? Você clica nesse link aí, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central
tem o botão de seguir, aperta lá para fazer parte do canal e receber em primeira mão, claro, tudo o que acontece com o Flusão, os links de vídeos e lives da Central também, super promoções de produtos do Flu, quando rolar a gente também manda por lá, então fica ligado, corre no link do comentário fixado aqui, clica, aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central lá no WhatsApp, beleza? Mas vamos falar aqui então agora dessa lista, né, de valor de mercado feita pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte. Tem até uma lida aqui na colinha, né, porque é um nome bastante extenso, mas eles fizeram uma lista, né, com os 10 jogadores mais valiosos do Brasileirão de 2024. A gente vendo nessa lista aí, né, repara o John Arias, meia colombiano do Fluminense, em nono lugar dessa lista, avaliado em 26 milhões de euros, que é cerca de 141 milhões de reais, né? Vale lembrar que o Fluminense só tem 50% dos direitos do John Arias, sendo que desses 50% há um acordo para ceder 10% ao seu empresário. Então, em caso de venda do meia colombiano, o Fluminense receberia 40% desse valor, né? Avaliado então em 26 milhões de euros, é um valor alto, um valor bom, mas essa lista me estranha bastante, né? Porque você tem algumas figurinhas aqui, por exemplo, o Ayrton Lucas está melhor avaliado do que o John Arias. Com todo respeito ao Ayrton Lucas, tá? Não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas eu não consigo entender isso, tá? O Ayrton Lucas está melhor avaliado que o John Arias, porque eles têm a mesma idade. O Ayrton Lucas é lateral esquerdo e não joga mais do que o John Arias, mas acho que nem se ele nascer de novo, com todo respeito. Então eu não entendi muito bem isso aqui e também senti muita falta do André, né? O André não tá aparecendo nessa lista aqui de valor de mercado, não. O Murilo do Palmeiras aparece em décimo, avaliado em 24 milhões de euros. E o André, que é um jogador de seleção brasileira, não aparece aqui nessa lista, né? Eu estranhei muito isso. Tem o Vitor Hugo do Flamengo, por exemplo, aparecendo avaliado em 32 milhões de euros. E o André não aparece. Yuri Alberto, avaliado em 35 também, né? Achei um pouco estranho, né? O Endrick ser o mais valorizado da liga, eu acho perfeito, né? De fato, assim, não tem muito o que falar. O moleque tem 17 anos, já tá fazendo gol pela seleção brasileira, já é um grande destaque. Beleza, ele é realmente o cara mais valioso. Paulinho também está bem avaliado, é um jogador jovem que tem se destacado no Atlético Mineiro, ok. O próprio valor de mercado do John Arias eu acho justo, razoável, mas o Vitor Hugo, o Ayrton Lucas aqui, eu acho que eles estão muito supervalorizados e a presença do Yuri Alberto também eu não consigo entender muito bem. Senti falta do André nessa lista e claro, gente, a gente tem que lembrar aqui a vocês, né? O valor de mercado quando tem esses estudos é uma estimativa. O valor real de mercado ele varia com vários fatores, é tempo de contrato, é vontade do jogador, é momento financeiro do clube que venderia o atleta, isso tudo influencia, tá? Então, o John Arias, por exemplo, está aqui avaliado em 26 milhões de euros, não significa que ele vai ser vendido por isso. O André, se ele não está nessa lista, né, eu deduzo que ele está avaliado em menos do que 24 milhões de euros, mas não significa que ele vai ser vendido por isso. O Fluminense pede 30. O Fluminense já recusou, inclusive, uma proposta de 30 milhões de euros pelo André. Então, essas coisas aí, elas acabam pesando na hora de negociar. Isso aqui é uma estimativa, tá? Feita pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, que lista esses 10 jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro. E eu quero, claro, que você deixe a sua opinião, né? Comentei aqui bastante, dei a minha opinião, quero que você deixe a sua. O que você achou dessa lista? Tá justa? Tá injusta? Também sente falta do André? Comenta aí embaixo. Vamos falar de Copa Libertadores da América? O Fluminense viaja amanhã, segunda-feira, para Lima, no Peru, para fazer a sua estreia contra o Alianza Lima. Eu gosto sempre de reforçar, de reiterar uma coincidência que pode botar muito otimismo para a torcida tricolor, já que os últimos 3 campeões da Libertadores começaram a sua campanha em Lima, no Peru. Inclusive o Fluminense ano passado contra o Sporting Cristal, vocês lembram muito bem, né? Aquele jogo que marcou a estreia do Marcelo no retorno dele ao Flu, a gente vence por 3-1, uma partida de virada lá em Lima contra o Sporting Cristal. E o planejamento tricolor tá bem definido, tá? Nesse domingo de Páscoa, os jogadores vão ter folga, não há treino do Fluminense nesse domingo, eles vão folgar, e amanhã, segunda-feira, eles vão viajar para Lima, no Peru, tá? O voo está previsto para sair de noite, então os jogadores chegariam lá no Peru na terça-feira pela manhã e vai haver um treino lá em solo peruano, tá? Onde o Fluminense vai utilizar as dependências da seleção do Peru
para fazer esse treino, se preparar para essa partida. Vale lembrar que Lima não tem altitude, né? É sempre um fator que a gente presta muita atenção na Copa Libertadores. Lima não tem altitude, então essa questão de adaptação fica um pouquinho mais facilitada por essa questão. E o Tricolor divulgou oficialmente a sua lista de inscritos para a Copa Libertadores da América. Eu vou colocar aí na tela a lista. Hoje em dia, a Libertadores pode inscrever 50 jogadores, né? Eu não vou ler o nome de todo mundo aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro de tudo, o Alexandre Jesus aparece aqui inscrito na Libertadores com a camisa 3, né? A gente sabe que o Alexandre Jesus é um atacante, vem sendo utilizado pelo Fernando Diniz quando é utilizado como lateral, às vezes até como zagueiro, e agora é inscrito com a camisa 3, né? Eu achei isso um pouco peculiar e chama um pouco a minha atenção. Fora isso, né, você vê vários moleques da base aqui relacionados, o Matheus Reis, por exemplo, do Sub-17, aparecendo aqui com a camisa 15, o Marcos Pedro, né, que é um jogador que teve muito pouca oportunidade até agora com a camisa do Fluminense, também aparece inscrito aqui com a camisa 16, tem uma molecada boa, né, o Isaac, que a gente conhece, tá aqui, é o 32, tem o Isaac do Sub-17 da Esquadrilha 07, né, com a camisa 40, então uma molecada boa inscrita, né, porque como eu disse, tem muita vaga hoje em dia, né? Você pode inscrever muitos jogadores. E aí, claro, chama muito a atenção uma ausência nessa lista. Vocês repararem, né? Tá ali por ordem. Vamos lembrar aqui a numeração fixa do Fluminense? O camisa 44 não está aqui, que é o David Braz. Até o momento, gente, o David Braz é atleta do Fluminense, tá? Mas ele não está inscrito na Copa Libertadores da América. Ele não está nos planos do Flu, isso aí é nítido, é sabido, é fato público e notório, como diria o Mário Bittencourt. Mas ele, enfim, nem inscrito para a Copa Libertadores da América foi. Tem contrato com o Tricolor até o meio do ano, deve sair, mas no momento ainda é atleta do Fluminense, não há nenhuma negociação avançada, né, para que ele deixe o Fluminense. Houve um burburinho dele poder ir para o Sport, lá do Recife, mas acabou não avançando essa negociação do David Braz. Então, David Braz não está inscrito pelo Fluminense na Copa Libertadores da América. E, cara, assim, né, tem outros jogadores dessa lista aqui que a gente já imagina que não vai ficar no Fluminense. O Alexandre Jesus, por exemplo, que eu acabei de citar, ele ano passado teve emprestado na Tombense. Acho muito improvável que ele siga no elenco tricolor. O Marcos Pedro também é um jogador que ganha poucas chances. Né? Falando aqui dos moleques da base que são mais velhos, né, que não devem ficar no Sub-20 tricolor ou no Sub-17, como alguns, né? Alexandre Jesus, Marcos Pedro, essa galera não tem essa idade, então eles devem ser negociados. Mas mesmo assim, eles estão inscritos. Então, me chama muito a atenção a ausência do David Braz dessa lista aqui. Realmente está muito fora dos planos do Fluminense, o nosso querido chama os guerreiros, né, que aí pra guerra chama os guerreiros, David Braz, que é um jogador que eu gosto bastante, embora eu reconheça que já fisicamente passou do seu auge, já passou da sua idade, e eu concordo que ele deva sair do Fluminense. Só não me agrada muito a maneira com que isso tem sido conduzido. Ele tá muito escanteado, né, no Fluminense, tipo assim, então deixaram o cara... Ele ainda faz parte do elenco do Fluminense, né, então, pô, ele não... nem aparecer aqui na inscrição me incomoda. E por outro lado, a gente tem o Calegari, né, inscrito aí, ó, olha aí, o camisa 31, o Lucas Calegari, tá inscrito, é um jogador que falamos sobre isso, né, voltou a treinar com o time do Fluminense, um retorno importante, polivalente, né, a gente não sabe se vai ser utilizado pelo Fernando Diniz em 2024, mas está inscrito, né, diferentemente do David Braz, ele está inscrito, então pode ser um bom sinal do Calegari ganhando mais oportunidades na temporada de 2024. Quero saber de você que está assistindo, sentiu falta de mais alguém nessa lista aqui? Deixa o seu comentário, claro, para a gente trocar aquela ideia. E tem ótima notícia para a torcida do Fluminense nesse domingo de Páscoa, porque o Fluminense pode estar mais próximo de contratar craque internacional, e a gente já vai conversar bastante sobre isso. Mas antes eu vou aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral, né? Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. E a galera chega junto aqui, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Mário Amaral, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, da Mata, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Mazin Mota, de Floriano, no Piauí, Luizinho e a sua filha Sara, lá de Soledade, em Minas Gerais, para o Geraldo, de Canapim, em Alagoas, para o Reinaldo, de Alfenas, em Minas Gerais, e para o Osvaldo, de Volta Redonda. Um abraço para a galera e o convite, claro, sempre para você que está aí nos assistindo.
Quer que a gente mande um salve, um abraço citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação muito boa e importante que vem lá do jornalista turco Ekrem Konur. Ele traz pra gente mais um capítulo da novela Thiago Silva, mas que agora parece estar se encaminhando para o final e se encaminhando para um final feliz para a torcida tricolor. Segundo o jornalista, alguns jogadores devem deixar o Chelsea na janela de verão europeu, que é agora em julho. E o Thiago Silva está nessa lista, né? Segundo a publicação dele, Thiago Silva, Trevoh Chalobah e Malang Sarr devem deixar o Chelsea nessa próxima janela de transferências, né? Vale lembrar que o Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até o meio do ano, né? Até 30 de junho de 2024. E o presidente Mário Bittencourt já deixou claro que tem interesse em repatriar os zagueiros. Se o Thiago Silva tiver interesse em vir para o Fluminense fará uma proposta para ele chegar aqui no Flu no meio do ano. O Fred também já falou sobre isso, né? Que o presidente conversa muito com o Thiago Silva, que o Fluminense tem esse interesse e depende muito do jogador, da vontade dele, né? Agora já beirando os 40 anos, saindo do Chelsea, realmente eu não vejo motivos para o Thiago Silva não vir realizar o sonho dele, que ele já falou tanto, de encerrar a carreira no Fluminense, jogar aqui o quê? Uma temporada e meia pelo Flu, e nos ajudar a conquistar o bicampeonato da Libertadores. Então, com essa informação de que ele deve estar de saída do Chelsea, a situação para o Fluminense já fica um pouco melhor, né? Esse ano passado ele não veio porque ele renovou com o Chelsea mais uma temporada, agora ele não fica no Chelsea, né? E assim, cara, o Thiago Silva é uma situação assim, eu entendo que muita gente tá com raiva, eu também tô muito irritado com a demora e tal, mas é um jogador que, mesmo aos 39, 40 anos, ele ainda tem muito bom nível, né? Lá no Chelsea ele agora perdeu espaço, foi pro banco, mas devido a muitos atritos com o Maurício Pochettino, né? Que é o treinador da equipe, né? Tecnicamente o Chelsea tá mal na defesa e o Thiago Silva, quando estava em campo, ia bem. A torcida do Chelsea adora ele é ídolo lá no Thiago... eu falar que ele é ídolo no Thiago Silva, né? O Thiago Silva é ídolo lá no Chelsea, a torcida adora ele vinha bem. Mas é uma questão mais de reformulação por conta da idade, né? E assim, pra mim, aqui no Fluminense, o Thiago Silva é o tipo de jogador que a idade não vai contar muito, porque ele é um jogador que não tem grandes problemas físicos, ainda tem muita qualidade, então mesmo que ele tenha 40 anos, vale muito trazer esse cara de volta. Eu proponho sempre um exercício, a galera que fica com raiva fala, não quero mais o Thiago Silva, experimenta pensar o Thiago Silva voltando pro Brasil para jogar no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, vocês iam ficar muito bolados, não iam? Eu ia ficar revoltado. Então assim, eu quero muito esse cara de volta no Fluminense, que seja agora no meio do ano, eu tô na torcida pesado pelo retorno do monstro às Laranjeiras. Beleza, rapaziada? Eu quero saber, claro, a sua opinião. Você é do time que quer o retorno do Thiago Silva ou você acha que o Fluminense não precisa desse jogador? Deixe seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.